O sol de meio-dia castigava o asfalto da Avenida Paulista quando Mariana ajeitou o último buquê de rosas vermelhas na sua caixa de isopor. Aos 23 anos, ela conhecia cada semáforo daquela avenida como se fosse a palma da sua mão. Há 2 anos, desde que o pai ficou desempregado e a mãe precisou fazer 3 cirurgias no coração, aqueles cruzamentos movimentados se tornaram seu escritório. "Flores! Rosas fresquinhas!" gritava com a voz já rouca, correndo entre os carros parados no sinal vermelho. O vestido florido que usava já estava desbotado de tanto sol e chuva, mas Mariana sempre dava um jeito de passar um batom rosa nos lábios e amarrar o cabelo castanho num rabo de cavalo bem arrumado. "Minha filha, você pode estar sem dinheiro, mas não pode estar sem dignidade", sempre dizia Dona Conceição, sua mãe. Naquele dia, o movimento estava fraco. Apenas R$ 15 no bolso, e ainda faltavam 20 buquês para vender. Mariana olhava para o relógio do celular quebrado, um Motorola que ganhara de presente no aniversário de 15 anos, e calculava que precisava vender pelo menos mais 10 buquês para conseguir comprar os remédios da mãe, e ainda sobrar alguma coisa para o jantar. Foi quando o semáforo da esquina com a Rua Augusta ficou vermelho, e ela viu o carro. Um Lamborghini Aventador preto, com os vidros escuros, parou bem na primeira fila. O som do motor era diferente de tudo que Mariana já tinha ouvido. Um ronco grave que fazia o chão vibrar. Ela engoliu em seco. Carros assim só apareciam nos filmes que assistia no celular durante as madrugadas insones, quando a preocupação com as contas não a deixava dormir. "Vai, Mariana. Vai oferecer", murmurou para si mesma, ajeitando o vestido e pegando o buquê mais bonito que tinha. Rosas vermelhas com alguns botões de lírio branco que conseguira comprar no CEAGESP de madrugada. Caminhou até a janela do motorista, o coração batendo forte. Bateu levemente no vidro fumê. Nada. Bateu mais uma vez. Quando o vidro desceu, Mariana quase perdeu o fôlego. O homem que estava dirigindo devia ter uns 40 anos. Cabelos grisalhos perfeitamente cortados, pele bronzeada e óculos escuros caros. Usava uma camisa social branca impecável e um relógio que brilhava tanto quanto os detalhes dourados do carro. Havia algo familiar nele, como se ela já tivesse visto aquele rosto em algum lugar. "Flores, senhor. Rosas fresquinhas. Acabaram de chegar do interior", disse Mariana com o sorriso mais doce que conseguiu esboçar. O homem tirou os óculos escuros e a olhou de cima a baixo. Seus olhos eram azuis, gelados como gelo. Por um momento, Mariana achou que ele fosse comprar, mas então viu a expressão de nojo que tomou conta do rosto dele. "Sai da frente do meu carro", disse com uma voz grave e áspera. "Não quero essa porcaria aqui." Mariana sentiu as bochechas queimarem. "Senhor, são flores bonitas. O senhor pode dar para a esposa." "Eu disse sai!" gritou o homem, fazendo alguns pedestres na calçada se virarem para olhar. "Fica aí incomodando as pessoas suja desse jeito. Deveria estar trabalhando de verdade em vez de ficar pedindo esmola." O sinal ficou verde e o Lamborghini arrancou com força, deixando Mariana parada no meio da rua, segurando o buquê de rosas e tentando conter as lágrimas que insistiam em brotar. Algumas pessoas na calçada cochichavam e apontavam para ela. Um casal dentro de um Civic ao lado havia filmado a cena toda e ria alto. "Que humilhação", murmurou uma senhora de óculos escuros dentro de um BMW. "Essas pessoas não têm vergonha na cara." Mariana voltou para a calçada com as pernas trêmulas. Encostou-se no poste e deixou as lágrimas escorrerem livremente. Em 2 anos vendendo flores na rua, nunca havia sido tratada daquela forma. Alguns motoristas eram indiferentes, outros educados, mas não compravam. Mas ninguém jamais a havia humilhado assim, na frente de tanta gente. Olhou para o buquê de rosas em suas mãos. Eram realmente bonitas. Tinha escolhido cada uma com cuidado na madrugada. Custaram quase todo o dinheiro que tinha, uma aposta de que conseguiria vender bem naquele dia. Agora, com o movimento fraco e o coração partido, não sabia se conseguiria nem pagar a passagem de volta para casa. "Força, Mariana", sussurrou para si mesma, limpando as lágrimas com as costas da mão. "A mamãe está contando com você." Ela não podia imaginar que aquele homem no Lamborghini era Rodrigo Santarém, o bilionário dono da maior rede de shopping centers do Brasil, e que o destino havia preparado uma reviravolta tão impressionante que mudaria não apenas sua vida,
mas também a dele, de uma forma que nenhum dos dois jamais poderia ter imaginado. 3 semanas se passaram desde a humilhação na Avenida Paulista, mas Mariana ainda sentia um aperto no peito toda vez que um carro de luxo parava no semáforo. O rosto daquele homem de olhos azuis gelados continuava assombrando seus pensamentos, especialmente quando as vendas estavam ruins como naquele dia. "Minha filha, você está emagrecendo", disse Dona Conceição, ajeitando-se na cadeira de rodas improvisada que o vizinho seu João havia emprestado. "Não está comendo direito, não é?" Mariana forçou um sorriso enquanto contava as moedas espalhadas sobre a mesa da cozinha. R$ 17,50. Não daria nem para comprar metade dos remédios que a mãe precisava tomar naquela semana. "Estou bem, mãe. Amanhã vai ser um dia melhor", mentiu, guardando o dinheiro numa lata de achocolatado vazia. "A senhora quer que eu faça um chá de camomila?" O barraco de 2 cômodos em Cidade Tiradentes parecia ainda menor quando Dona Conceição estava em casa. As paredes de madeirite não disfarçavam os ruídos dos vizinhos, e o telhado de zinco fazia a casa virar um forno durante o dia, e uma geladeira durante a madrugada. Mas era o que tinham, e Mariana fazia questão de manter tudo sempre limpo e arrumado. "Mari, a conta de luz chegou", disse seu pai Joaquim entrando pela porta com um envelope amarelo nas mãos e o rosto abatido. Há 8 meses desempregado desde que a metalúrgica onde trabalhava por 15 anos fechou as portas. Ele passava os dias procurando trabalho e voltava para casa sempre mais desanimado. R$ 143 está em atraso. Mariana sentiu o estômago revirar. Com os R$ 17 que tinha, mais o que conseguisse vender no dia seguinte, talvez juntasse uns R$ 50. Mesmo vendendo todos os buquês, não conseguiria pagar a conta de luz e ainda comprar os remédios da mãe. "Pai, o senhor conseguiu falar com o seu Roberto da construção?" "Falei, filha. Ele disse que quando tiver serviço me chama, mas não tem previsão." Joaquim sentou-se na cadeira de plástico e passou as mãos pelo rosto cansado. Aos 52 anos parece que ninguém mais quer dar oportunidade. Naquela noite Mariana mal conseguiu dormir. Ficou calculando e recalculando as contas, tentando encontrar uma forma de esticar o dinheiro. Às 4 da manhã, desistiu de tentar dormir e se levantou para ir ao CEAGESP comprar as flores do dia. O mercado de flores estava movimentado como sempre. Mariana conhecia quase todos os fornecedores e sempre conseguia pechinchar alguns reais. Mas naquele dia, até isso estava difícil. "Mariana, minha filha, você está devendo R$ 40 da semana passada", disse seu Antônio, o fornecedor de sempre. "Não posso te dar mais flores sem você quitar isso. Seu Antônio, por favor, hoje eu pago tudo. Só me deixa levar uns 10 buquês que eu garanto que vendo tudo e venho aqui quitar a dívida." O homem de boné sujo e avental manchado a olhou com pena. "Olha, Mari, você é uma menina trabalhadora, eu sei. Mas eu também tenho minhas contas para pagar. Te dou 5 buquês, mas é o máximo que posso fazer. 5 buquês. Mesmo vendendo todos por R$ 10 cada um, daria apenas R$ 50. Não seria suficiente nem para os remédios, quanto mais para a conta de luz." Foi com essa angústia que Mariana chegou à Avenida Paulista naquela manhã de quinta-feira. O sol ainda estava nascendo, e o movimento era fraco. Apenas alguns executivos apressados indo para o trabalho e alguns turistas perdidos tentando entender o GPS. Ela escolheu seu ponto de sempre, na esquina em frente ao Shopping Center Norte, e começou a arrumar os buquês na caixa de isopor. Foi quando percebeu o burburinho. "É ele mesmo!" gritava uma mulher apontando para um prédio comercial do outro lado da rua. "O Rodrigo Santarém está ali." Mariana olhou na direção que a mulher apontava e sentiu o sangue gelar nas veias. Era ele, o homem dos olhos azuis gelados que a havia humilhado 3 semanas antes. Estava saindo de um prédio espelhado, rodeado por seguranças e repórteres. "Senhor Santarém, é verdade que vai abrir mais 5 shopping centers este ano?" gritava um jornalista. "Senhor Santarém, qual o segredo do seu sucesso?" perguntava outro. Rodrigo Santarém, o bilionário dono da Santarém Holdings, a maior empresa de shopping centers do Brasil. Mariana já tinha visto o nome nos jornais, mas nunca havia prestado atenção no rosto. Agora entendia por que ele lhe parecera familiar naquele dia. O homem que a havia chamado de suja e pedinte era um dos homens mais ricos do país.
Mariana sentiu uma mistura de raiva, tristeza e algo que não conseguia definir. Era como se o universo estivesse zombando dela, mostrando o abismo que existia entre seu mundo e o dele. Foi quando aconteceu o impensável. Rodrigo Santarém, cercado por seguranças e jornalistas, atravessou a rua na direção do semáforo onde ela estava. O coração de Mariana disparou. Ela tinha duas opções: fugir e evitar outro constrangimento, ou ficar e torcer para que ele não a reconhecesse. Escolheu ficar. Rodrigo Santarém se aproximava com passos firmes, os olhos grudados no celular, totalmente alheio ao mundo ao redor. Os seguranças abriam caminho entre os curiosos que se aglomeravam para ver o bilionário de perto. Mariana segurou firme a caixa de isopor, as mãos tremendo ligeiramente. "Senhor Santarém, uma foto!" gritava uma fã histérica. "Rodrigo, aqui! Olha aqui!" insistiam os fotógrafos. Foi quando ele parou bem na frente de Mariana, ainda mexendo no celular. Ela podia sentir o cheiro do perfume caro que ele usava, ver os detalhes do relógio de ouro no pulso dele. Por um momento, achou que ele fosse passar direto sem notá-la. Mas não foi isso que aconteceu. Rodrigo levantou os olhos do celular e seus olhares se cruzaram. A expressão dele mudou instantaneamente. Primeiro surpresa, depois reconhecimento. E por fim, o mesmo desprezo gelado de 3 semanas atrás. "Você de novo", disse ele alto o suficiente para que os jornalistas e curiosos ao redor ouvissem. "Ainda insistindo nessa palhaçada?" Mariana sentiu todas as cabeças se virarem para ela. As câmeras dos repórteres, que estavam focadas em Rodrigo, agora apontavam na direção dela. O burburinho da pequena multidão cessou, e um silêncio constrangedor tomou conta da calçada. Eu só trabalho, senhor", murmurou Mariana, tentando manter a dignidade. "Trabalho?" Rodrigo deu uma risada sarcástica que ecoou pela calçada. "Isso é trabalho? Ficar incomodando as pessoas na rua com essas flores murchas?" Um dos jornalistas, percebendo que havia uma história ali, se aproximou com a câmera. "O senhor conhece essa moça?" "Infelizmente sim", respondeu Rodrigo, ajeitando a gravata. "É uma dessas que ficam atrapalhando o trânsito, pedindo dinheiro disfarçado de vendedora. São uma praga nesta cidade." Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. As pessoas começaram a cochichar e apontar. Algumas tiravam fotos com o celular. Uma mulher bem vestida fez um comentário sobre "esses vagabundos que não querem trabalhar de verdade." E outras pessoas riram. "Senhor, as flores são bonitas, sim", tentou se defender Mariana, mas sua voz saiu trêmula e quase inaudível em meio ao burburinho. "Bonitas?" Rodrigo pegou um dos buquês da caixa dela e o examinou como se fosse algo nojento. "Olha isso aqui, pessoal", disse para as câmeras. "Flores já murchando, mal cuidadas, e ainda quer cobrar quanto? R$ 10? Por isso aqui?" Ele jogou o buquê no chão, e algumas rosas se espalharam pelo asfalto sujo. Mariana sentiu as lágrimas brotarem nos olhos, mas lutou para não chorar na frente de tanta gente. "O problema do Brasil está aqui", continuou Rodrigo, agora claramente performando para as câmeras. "Pessoas que preferem ficar na rua pedindo esmola disfarçada, em vez de procurar um emprego de verdade. Enquanto eu gero milhares de empregos nos meus shopping centers, essa gente prefere o caminho fácil." "Caminho fácil?" A voz de Mariana saiu mais alta do que ela pretendia, e toda a multidão se calou para ouvir. "O senhor acha que é fácil acordar às 4 da manhã para comprar flores? Ficar debaixo de sol e chuva o dia inteiro? Aguentar humilhação de gente como o senhor?" O silêncio foi total. Rodrigo a encarou com os olhos estreitados, claramente irritado por ter sido confrontado publicamente. "Ah, agora vai se fazer de vítima?" disse ele com um sorriso cruel. "Quer saber de uma coisa? Vou te dar uma oportunidade. Nos meus shopping centers, sempre tem vaga para faxineira. Pelo menos seria um trabalho digno." A multidão riu, e Mariana sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Algumas pessoas gravavam a cena com os celulares, outras faziam comentários maldosos. Uma adolescente chegou a gritar "lacrou" e bater palmas. "Seu nojento", murmurou Mariana, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. "O que foi que você disse?" Rodrigo se aproximou dela, o rosto vermelho de raiva. "Repete aí para todo mundo ouvir." Mariana olhou ao redor.
Dezenas de pessoas a encaravam com expressões que variavam entre diversão e desprezo. As câmeras gravavam cada segundo da sua humilhação. Ela sabia que aquele vídeo provavelmente já estava sendo compartilhado nas redes sociais. "Eu disse que o senhor é um nojento", repetiu ela, a voz tremendo, mas firme. "Pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não tem educação nem respeito pelas pessoas." O burburinho explodiu. Algumas pessoas gritaram, Outras riram nervosamente. Rodrigo ficou roxo de raiva. "Segurança!" gritou ele. "Tira essa maluca daqui antes que eu chame a polícia." 2 seguranças grandes se aproximaram de Mariana. Ela pegou sua caixa de isopor, juntou as rosas espalhadas pelo chão com os olhos cheios de lágrimas e começou a se afastar da multidão. "É isso aí. Volta para o esgoto de onde saiu", gritou alguém na multidão. Mariana correu. Correu pela Avenida Paulista como nunca havia corrido na vida, carregando sua caixa de flores murchas e o coração despedaçado. Atrás dela, ainda podia ouvir as risadas e os comentários maldosos. Quando finalmente parou, estava a 3 quarteirões de distância, ofegante e com o rosto molhado de lágrimas. Sentou-se num banco de ônibus e olhou para os buquês amassados na caixa. 5 buquês que agora ninguém compraria, porque estavam todos danificados. Pegou o celular e viu que já tinha 17 chamadas perdidas. Algumas eram de números desconhecidos. Quando abriu o WhatsApp, havia mais de 50 mensagens de amigos e conhecidos mandando o link de um vídeo. Era ela. O vídeo da humilhação já tinha mais de 1000 visualizações e centenas de comentários. A maioria era de pessoas rindo dela, chamando-a de coitadinha, maluca e coisas piores. Mariana desligou o celular e chorou como não chorava desde a morte do avô. Ali, naquele banco de ônibus com suas flores murchas e sua dignidade pisoteada, ela sentiu que havia tocado o fundo do poço. Não sabia que aquele era exatamente o momento em que sua vida começaria a mudar para sempre. Mariana passou o resto da tarde sentada naquele banco, vendo os ônibus passarem e tentando encontrar forças para voltar para casa. Como explicaria para os pais que não havia vendido nenhuma flor? Como olharia nos olhos da mãe sabendo que não teria dinheiro nem para os remédios? O celular tocou novamente. Desta vez, ela atendeu. "Mari, minha filha, o que aconteceu?" Era a voz aflita de Dona Conceição. A vizinha mostrou um vídeo seu no WhatsApp. "Mãe, eu..." Mariana não conseguiu terminar a frase. Desabou a chorar no telefone. "Fica calma, minha filha. Volta para casa. A gente conversa com calma." Quando Mariana chegou em Cidade Tiradentes, já era quase noite. Encontrou os pais na cozinha, junto com Dona Rosa, a vizinha, e mais 3 pessoas da comunidade. Todos a olharam com uma mistura de pena e indignação. "Esse homem é um desgraçado", disse Dona Rosa balançando a cabeça. "Rico sem coração. Humilhar uma menina trabalhadora desse jeito." "Mari, você não fez nada de errado", disse o pai, puxando-a para um abraço. "Esse homem que é um mau caráter." "Mas pai, o vídeo? Todo mundo viu. Como vou voltar a vender flores na Paulista? As pessoas vão rir de mim." "Então a gente arranja outra coisa", disse Joaquim. "A gente não desiste." Foi quando Dona Conceição, da sua cadeira de rodas, chamou a atenção de todos. "Senta aqui, minha filha", disse ela, pegando na mão de Mariana. "Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era jovem como você, também passei por uma humilhação danada. Foi num hospital particular quando você nasceu. A enfermeira não queria me atender porque eu não tinha convênio. Me chamou de tudo quanto foi nome feio." Mariana enxugou as lágrimas e olhou para a mãe. "Mas sabe o que eu fiz? Não desisti. Estudei à noite, fiz curso de auxiliar de enfermagem e anos depois voltei naquele mesmo hospital. Só que dessa vez como funcionária. E sabe quem estava lá ainda? A mesma enfermeira maldosa. Só que agora ela tinha que me chamar de colega. O que a senhora quer dizer, mãe?" "Quero dizer que humilhação dói, mas também ensina. Esse homem rico te humilhou hoje, mas um dia vocês podem se encontrar de novo. E quando isso acontecer, você vai estar diferente." Dona Rosa se levantou e foi até a janela. "Mari, vem cá ver uma coisa." Mariana se aproximou e olhou para fora. Na rua havia pelo menos 15 pessoas da comunidade conversando em grupinhos. Quando a viram na janela, algumas acenaram e gritaram palavras de apoio.
Todo mundo aqui está revoltado com o que fizeram com você, disse Dona Rosa. A Luciana do salão disse que vai compartilhar o vídeo com a legenda defendendo você. O Marcos da padaria quer fazer uma vaquinha para te ajudar. A comunidade está do seu lado, menina. Mariana sentiu algo diferente nascendo no peito. Não era mais a dor da humilhação. Era uma força que ela não sabia que tinha. Mãe, eu vou mostrar para esse homem quem eu realmente sou, disse ela, limpando as últimas lágrimas. Não sei como ainda, mas vou. Assim que eu quero ouvir. Sorriu Dona Conceição. Naquela noite, enquanto os pais dormiam, Mariana ficou acordada pensando. Pegou um caderno velho e começou a escrever tudo o que sabia fazer. Arranjos florais, atendimento ao cliente, trabalho em equipe, responsabilidade, pontualidade. Pode não ter diploma universitário, mas tinha qualidades que muita gente não tinha. De manhã cedo, antes mesmo do sol nascer, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Foi até o guarda-roupa e pegou a única roupa social que tinha. Uma saia preta e uma blusa branca que usara na formatura do ensino médio. Penteou o cabelo com cuidado, passou um batom discreto e saiu de casa com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Seu destino? O Shopping Santarém Center, o maior e mais luxuoso shopping da rede de Rodrigo Santarém, localizado no coração da zona sul de São Paulo. Se ele achava que ela só servia para ser faxineira, ela ia provar que estava enganado. Ia conseguir um emprego ali, mas não como faxineira. Ia mostrar que uma menina da periferia podia ser muito mais do que ele imaginava. Se você também está torcendo pela Mariana, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A reviravolta só está começando, e você não vai querer perder o que acontece quando ela entra naquele shopping. Mariana não sabia, mas sua vida estava prestes a tomar um rumo que nem ela, nem Rodrigo Santarém poderiam ter imaginado. E tudo começaria com uma decisão corajosa que tomaria nas próximas horas. O Shopping Santarém Center era ainda mais imponente do que Mariana havia imaginado. Ao descer do ônibus na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ela teve que inclinar a cabeça para conseguir ver o topo do edifício de vidro e aço, que se erguia como um monumento ao poder econômico. A entrada principal era decorada com mármore italiano e fontes de água que criavam um som relaxante. Seguranças impecavelmente vestidos controlavam o fluxo de pessoas, e Mariana sentiu um frio na barriga ao perceber que todos os frequentadores usavam roupas caras e andavam com uma confiança que ela não tinha. Com licença, disse ela para uma das recepcionistas, uma moça loira de uniforme azul marinho que a olhou de cima a baixo com certa desconfiança. Gostaria de saber sobre vagas de emprego. Que tipo de vaga você procura? Perguntou a recepcionista com um tom que não escondia o preconceito. Vendedora, atendente, qualquer coisa na área de atendimento ao cliente. A moça riu discretamente. Olha, querida, aqui só trabalham pessoas com experiência e, como eu posso dizer, perfil adequado para o shopping. Você já trabalhou em algum lugar assim? Mariana respirou fundo. Lembrou-se das palavras da mãe sobre não desistir. Tenho 2 anos de experiência em atendimento ao cliente, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu a recepcionista. Sei lidar com pessoas de todos os tipos. Tenho boa comunicação e sou muito responsável. Atendimento ao cliente onde? Na rua, respondeu Mariana, erguendo o queixo. Vendendo flores na Avenida Paulista. Se eu consigo convencer executivos apressados a comprarem flores no trânsito, imagina o que posso fazer num ambiente controlado como este. A recepcionista ficou em silêncio por alguns segundos, claramente não esperando aquela resposta. Olha, vou ser honesta com você. As lojas daqui são muito exigentes. Eles pedem pelo menos 2º grau completo, experiência comprovada em carteira e eu tenho 2º grau completo, interrompeu Mariana. Me formei em 3º lugar na minha turma, mesmo trabalhando para ajudar em casa. Quanto à experiência em carteira, todo mundo precisa de uma primeira oportunidade, não é? A determinação na voz de Mariana fez a recepcionista hesitar. Ela olhou ao redor, como se procurasse uma saída quando uma voz masculina se fez ouvir atrás delas. Algum problema aqui? Mariana se virou e viu um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e um terno bem cortado. Tinha uma expressão séria, mas seus olhos pareciam gentis. Senhor Carlos, disse a recepcionista rapidamente.
Esta moça está perguntando sobre vagas de emprego. Carlos, que Mariana descobriria depois ser Carlos Mendonça, gerente-geral do shopping, a olhou com curiosidade. Que tipo de vaga você procura, senhorita? Qualquer coisa na área de atendimento, senhor. Sou muito dedicada e aprendo rápido. Carlos notou algo na postura de Mariana que chamou sua atenção. Havia uma determinação em seus olhos que contrastava com o nervosismo que ela claramente sentia. Você já trabalhou em shopping antes? Não, senhor. Mas trabalhei 2 anos com atendimento ao público em outras circunstâncias. Que circunstâncias? Mariana hesitou por um momento. Podia mentir, inventar uma história, mas algo lhe dizia que a honestidade seria o melhor caminho. Vendendo flores na rua, senhor. Na Avenida Paulista. A recepcionista soltou uma risadinha abafada, mas Carlos ergueu a mão para silenciá-la. Ele estudou Mariana por alguns segundos longos. Flores na Paulista, murmurou ele. Interessante. E por que quer mudar de área? Porque quero crescer, senhor. Quero ter uma profissão de verdade e ajudar minha família de forma mais estável. E porque... Ela pausou, pensando se devia continuar. Porque alguém me disse que eu só servia para ser faxineira. Quero provar que essa pessoa estava errada. Algo na sinceridade de Mariana tocou Carlos. Ele havia começado a carreira como office boy numa empresa pequena e conhecia o valor da determinação. Sabe o que vou fazer? Disse ele, tirando um cartão do bolso. A loja da Vivian Flores, no 2º piso, está precisando de uma atendente. É uma loja pequena, mas a dona é uma pessoa justa. Vai lá, fala com a dona Vivian e diz que o Carlos Mendonça te indicou. Mariana pegou o cartão com as mãos tremendo de emoção. Sério, senhor? O senhor não me conhece. Às vezes a gente sente quando uma pessoa tem potencial, disse Carlos com um sorriso. E vendedora de flores entende de atendimento ao cliente melhor que muita gente formada por aí. Vai lá. Mariana agradeceu com lágrimas nos olhos e se dirigiu ao elevador. Enquanto subia para o 2º piso, sentia o coração batendo forte. Era a primeira vez em muito tempo que alguém lhe dava uma oportunidade real. A loja Vivian Flores era pequena, mas elegante, especializada em arranjos sofisticados para eventos e presentes corporativos. Dona Vivian, uma senhora de cerca de 60 anos com cabelos brancos bem cortados, a recebeu com curiosidade. Então você vende flores na rua? Perguntou após Mariana se apresentar. Sim, senhora. Há 2 anos. E entende de flores? Entendo, sim. Sei distinguir qualidade, sei fazer arranjos básicos, sei conservar. Faz um arranjo para eu ver, disse Dona Vivian, apontando para uma mesa com diversas flores. Algo simples, mas bonito. Mariana respirou fundo. Aquela era sua chance. Com mãos firmes, começou a montar um arranjo combinando rosas brancas, lírios e algumas folhagens. Trabalhou em silêncio, concentrada, aplicando tudo o que havia aprendido observando os arranjos caros no CEAGESP. Quando terminou, Dona Vivian ficou em silêncio por alguns segundos, analisando o trabalho. Você tem bom gosto, disse finalmente. E mãos hábeis. Quando pode começar? 3 meses se passaram desde que Mariana começou a trabalhar na Vivian Flores, e sua vida havia mudado completamente. Todos os dias ela acordava às 5 da manhã, tomava banho, vestia o uniforme impecável que Dona Vivian havia mandado fazer especialmente para ela, uma blusa branca elegante com o logo da loja bordado, e pegava 2 ônibus para chegar ao shopping. Bom dia, Dona Vivian, dizia sempre com um sorriso genuíno ao chegar na loja. Bom dia, minha querida. Como está sua mãe? Essa pergunta diária havia se tornado um ritual. Dona Vivian não era apenas uma patroa, tinha se tornado quase uma segunda mãe para Mariana. Quando soube da situação financeira da família, aumentou o salário dela 2 vezes em 3 meses e ainda dava vale para que ela pudesse comprar os remédios de Dona Conceição. Mariana não era mais a mesma menina insegura que vendia flores na rua. Havia aprendido a falar com os clientes sofisticados do shopping, a sugerir arranjos adequados para cada ocasião, a usar o sistema de vendas computadorizado. Sua dedicação era tanta que Dona Vivian já estava pensando em fazer dela gerente da loja. Mariana, você tem um jeito especial com as pessoas, disse Dona Vivian, numa tarde enquanto organizavam o estoque. Ontem mesmo a senhora Patrícia, aquela cliente exigente,
Me disse que só quer ser atendida por você. Ela é exigente, mas é justa, respondeu Mariana, arrumando um vaso de orquídeas. Só quero o melhor para o casamento da filha. Eu entendo isso. O que Mariana não sabia era que sua reputação havia se espalhado pelo shopping. Carlos Mendonça, o gerente-geral que lhe havia dado a oportunidade, recebia elogios constantes sobre a nova funcionária da floricultura. Aquela menina que você indicou é uma joia, dizia a gerente da joalheria do piso térreo. Educada, prestativa, sempre disposta a ajudar. A clientela dela cresceu 40% em 3 meses, reportava o supervisor do segundo piso. É impressionante como ela consegue fidelizar os clientes. Mariana havia desenvolvido uma técnica única. Ela realmente ouvia os clientes. Quando alguém chegava querendo flores para um funeral, ela oferecia conforto além do arranjo. Quando era para uma declaração de amor, ela ajudava a escolher as cores certas e ainda dava dicas de como apresentar o presente. Certo dia, uma cliente chegou chorando na loja. Minha mãe morreu ontem, disse a mulher de meia idade. Quero algo bonito para o velório, mas não sei o que escolher. Mariana se aproximou com delicadeza. Sinto muito pela sua perda, senhora. Sua mãe gostava de alguma flor específica? Ela adorava margaridas brancas. Dizia que eram flores de gente simples como ela. Então vamos fazer um arranjo com margaridas brancas e algumas rosas cor-de-rosa, sugeriu Mariana. As margaridas representam a simplicidade que ela amava, e as rosas representam o amor eterno que a senhora sente por ela. A mulher saiu da loja com o arranjo e com o coração um pouco mais leve. Voltou na semana seguinte para agradecer e se tornou cliente fiel. Foi numa sexta-feira à tarde que aconteceu algo que mudaria tudo novamente. Mariana estava organizando a vitrine quando viu um movimento diferente no shopping. Seguranças se posicionaram estrategicamente, alguns lojistas saíram para a circulação comum e ela percebeu que alguém importante estava chegando. O que está acontecendo, dona Vivian? Ah, é o dono do shopping, Rodrigo Santarém. Ele vem uma vez por mês para fazer uma visita às lojas. O coração de Mariana quase parou. Rodrigo Santarém. O homem que a havia humilhado publicamente 4 meses atrás estava vindo na direção da loja dela. Dona Vivian, eu posso ir no estoque? Preciso organizar umas coisas lá. Claro, querida. Mas por que está tão nervosa? Mariana não teve tempo de responder. Através da vitrine viu Rodrigo se aproximando, impecável como sempre, acompanhado por Carlos Mendonça e mais 2 executivos. Eles pararam em frente à loja e começaram a conversar. A Vivian Flores teve o melhor crescimento do segundo piso este trimestre, ouvia Mariana Carlos dizer. A nova funcionária revolucionou o atendimento. Interessante, respondeu Rodrigo. Quero conhecer essa funcionária. Mariana sentiu as pernas tremerem. Dona Vivian se dirigiu ao estoque. Mari, vem cá, o senhor Santarém quer te conhecer. Não havia escapatória. Mariana respirou fundo, ajeitou o uniforme e saiu do estoque com a cabeça erguida. O momento que ela tanto temia e ao mesmo tempo desejava havia chegado. Rodrigo Santarém estava de costas, analisando um arranjo na vitrine. Quando se virou para cumprimentá-la, seus olhos se arregalaram de surpresa. Era ela, a menina das flores que ele havia humilhado meses atrás. Só que agora estava diferente. Elegante, profissional, confiante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O tempo pareceu parar. Rodrigo Santarém encarava Mariana com uma expressão de total descrença, enquanto ela mantinha a postura ereta e o olhar firme. Carlos Mendonça, Dona Vivian e os outros executivos perceberam a tensão no ar, mas não entendiam o que estava acontecendo. Impossível, murmurou Rodrigo mais para si mesmo do que para os outros. Senhor Santarém, disse Mariana, estendendo a mão educadamente. É um prazer conhecê-lo. Sou Mariana Santos, atendente da Vivian Flores. Rodrigo não estendeu a mão. Continuou a olhá-la como se estivesse vendo um fantasma. Carlos, disse ele sem tirar os olhos de Mariana. Esta é a funcionária que você estava elogiando? Sim, senhor. A Mariana revolucionou as vendas da loja. Cliente fidelizado, crescimento de 40%, 0 reclamações. É um talento nato para atendimento. Rodrigo deu alguns passos ao redor de Mariana como um predador estudando sua presa. Ela não se moveu, apenas o acompanhou com o olhar. Mariana Santos,
repetiu ele devagar. Interessante. E de onde você veio, Mariana? Da Zona Leste, senhor, cidade Tiradentes. E antes de trabalhar aqui, Mariana respirou fundo. Era chegada a hora da verdade. Antes eu vendia flores na rua, senhor. Na Avenida Paulista. O silêncio foi total. Carlos, Dona Vivian e os executivos olharam surpresos para Mariana, depois para Rodrigo, tentando entender a tensão crescente. Ah, sim, disse Rodrigo com um sorriso cruel. Agora eu me lembro. A menina das flores murchas. A que não queria procurar um emprego de verdade. Senhor Santarém, interveio Dona Vivian, confusa. O senhor conhece a Mariana? Conheço sim, respondeu Rodrigo, agora falando mais alto. Encontrei ela na rua há alguns meses. Uma vendedora de flores inconvenientes, sem educação. Chegou até a me insultar publicamente. Mariana sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. O senhor tem razão, senhor Santarém. Eu o insultei, e me arrependo disso. Ah, agora se arrepende? Zombou Rodrigo. Me arrependo de ter perdido a compostura, continuou Mariana, a voz firme. Mas não me arrependo de ter defendido minha dignidade quando o senhor me humilhou na frente de dezenas de pessoas. Carlos e Dona Vivian se entreolharam, começando a entender que havia uma história por trás daquele encontro. Humilhei? Rodrigo deu uma risada sarcástica. Eu apenas disse a verdade, que você estava pedindo esmola disfarçada de trabalho. Não, senhor, disse Mariana, dando um passo à frente. O senhor disse que eu era uma praga, que minhas flores eram lixo, que eu deveria procurar um emprego de verdade. E sugeriu que eu virasse faxineira nos seus shopping centers. E não estava errado, replicou Rodrigo. Olha onde você acabou, trabalhando para mim mesmo. Foi quando algo mudou no rosto de Mariana. Uma determinação que ninguém havia visto antes. O senhor está certo. Eu trabalho no seu shopping. Mas não como faxineira, como o senhor sugeriu com tanto desdém. Trabalho como a melhor vendedora do segundo piso. A funcionária que mais cresce em vendas. A pessoa que os clientes procuram especificamente. Ela se virou para Carlos. Senhor Carlos, o senhor pode confirmar os números da loja desde que eu cheguei? Carlos, ainda confuso, mas impressionado com a coragem de Mariana, consultou um tablet. Crescimento de 42% em vendas, aumento de 35% na base de clientes fiéis, nota 9,8 na pesquisa de satisfação. E sabe por que consegui esses números? Continuou Mariana, agora olhando diretamente para Rodrigo. Porque aprendi na rua uma coisa que o senhor, com todo o seu dinheiro, parece não saber: respeitar as pessoas. Como ousa me dar lição de moral? Explodiu Rodrigo. Não estou dando lição, senhor. Estou apenas mostrando que aquela menina suja que o senhor humilhou na Paulista é a mesma que hoje faz seu shopping lucrar mais. A diferença é que agora o senhor precisa me respeitar, porque eu trabalho para o senhor. O silêncio que se seguiu foi mortal. Os executivos estavam boquiabertos. Dona Vivian tinha lágrimas nos olhos de orgulho. E Carlos começava a entender por que havia sentido algo especial naquela menina meses atrás. Rodrigo estava vermelho de raiva, mas também visivelmente perturbado. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia lhe devolvido na mesma moeda. E ele não sabia como reagir. Você continua sendo uma insolente, disse ele com a voz tremendo de raiva. E o senhor continua sendo um homem sem coração, respondeu Mariana. A diferença é que agora somos colegas de trabalho. Foi quando Carlos Mendonça, percebendo que a situação havia chegado a um ponto crítico, tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Senhor Santarém, disse ele, com uma firmeza que impressionou até mesmo Rodrigo. Com todo respeito, a Mariana é uma das melhores funcionárias que já passaram por este shopping. Se o senhor tem algum problema pessoal com ela, sugiro que resolvam em particular. Mas enquanto ela continuar entregando os resultados que está entregando, ela tem meu apoio total. A tensão no ar era palpável. Rodrigo olhou para Carlos com surpresa, depois para Mariana, que mantinha a cabeça erguida e o olhar desafiador. Veremos, disse Rodrigo finalmente, dando as costas e se afastando da loja. Veremos. Enquanto ele se alejava seguido pelos executivos constrangidos, Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Havia enfrentado o homem mais poderoso que conhecia e havia saído vitoriosa, mas sabia que aquilo estava longe de acabar. 2 semanas se passaram após o confronto,
E Mariana não havia visto Rodrigo Santarém nenhuma vez no shopping. Mas ela sabia que ele estava por perto. Carlos Mendonça havia comentado que o patrão estava mais interessado nos relatórios detalhados de cada loja, especialmente da Vivian Flores. Ele está te testando, querida, disse Dona Vivian enquanto organizavam um arranjo para um casamento de luxo. Quer ver se você vai manter o nível ou se foi só sorte de principiante. Mariana não se intimidou. Pelo contrário, trabalhou mais duro do que nunca. Chegava meia hora mais cedo, ficava meia hora depois do expediente, estudava sobre flores e decoração nos fins de semana. Queria provar que não era apenas uma vingança emocional, era realmente boa no que fazia. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou novamente. Mariana estava sozinha na loja. Dona Vivian havia ido ao banco, quando viu uma movimentação estranha na entrada do shopping. Ambulâncias, seguranças correndo, people se aglomerando. Seu coração disparou quando viu Carlos Mendonça sendo carregado numa maca, pálido e inconsciente. O que aconteceu? Perguntou para Sandra, da loja ao lado. Infarto. O Carlos passou mal na reunião com o Santarém. Dizem que foi estresse. Coitado, andava muito pressionado ultimamente. Mariana sentiu um aperto no peito. Carlos havia sido a pessoa que lhe dera a primeira oportunidade, que acreditara nela quando ninguém mais acreditava. Sem pensar duas vezes, fechou a loja e correu para o hospital. No hospital sírio-libanês, encontrou a esposa de Carlos, Dona Marta, chorando na sala de espera. Dona Marta, como ele está? Mariana, que bom que você veio. Ele está estável, mas os médicos disseram que foi um infarto sério. Vai precisar ficar afastado do trabalho por pelo menos 3 meses. Mariana ficou com Dona Marta até tarde da noite. Quando finalmente voltou para casa, eram quase 11 horas. No dia seguinte, chegou ao shopping determinada a fazer algo que Carlos ficaria orgulhoso. Mas a surpresa a esperava logo na entrada. Rodrigo Santarém estava parado em frente à loja da Vivian Flores, sozinho, sem seguranças ou executivos. Vestia um terno mais simples que o habitual e tinha uma expressão que Mariana nunca havia visto antes. Vulnerabilidade. Bom dia, Sr. Santarém, disse ela, mantendo a educação profissional. Bom dia, Mariana. Ele pausou, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Soube que você ficou no hospital ontem à noite com a família do Carlos. Fiquei sim, senhor. Ele é uma boa pessoa. É mesmo. Rodrigo olhou para as próprias mãos. E foi por minha causa que ele passou mal. Mariana o olhou surpresa. Não esperava essa admissão. O médico disse que foi estresse acumulado, continuou Rodrigo. Carlos vinha sendo pressionado há meses porque eu estava obcecado em encontrar defeitos no trabalho dele. Tudo por causa de você. Por minha causa. Porque eu não conseguia aceitar que tinha errado. Rodrigo levantou os olhos para encontrar os dela. Naquela manhã na Paulista, eu estava voltando de uma reunião que havia sido um desastre. Tinha perdido um contrato milionário. Estava furioso. E quando você se aproximou do meu carro, o senhor descontou em mim. Exato. E quando descobri que você estava trabalhando no meu shopping, que estava sendo bem-sucedida, que provara que eu estava errado, meu ego não suportou. Mariana ficou em silêncio processando aquela confissão inesperada. Por que está me contando isso? Rodrigo respirou fundo. Porque ontem à noite, enquanto Carlos estava no hospital, eu percebi uma coisa. Ele quase morreu defendendo uma funcionária. E não qualquer funcionária. Uma menina que eu havia tratado como lixo e que mesmo assim se tornou uma das melhores que já trabalhou para mim. Ele fez uma pausa, lutando contra o próprio orgulho. Mariana, eu quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Carlos vai ficar afastado por 3 meses. Preciso de alguém para coordenar as atividades do segundo piso. Alguém que entenda de atendimento, que conheça os lojistas, que tenha o respeito dos funcionários. Mariana sentiu o coração acelerar. O senhor está oferecendo o cargo do Sr. Carlos para mim? Temporariamente. Com salário de supervisora, plano de saúde para sua família e uma oportunidade de provar que pode crescer ainda mais. Ela o olhou nos olhos procurando algum sinal de armadilha ou humilhação. Por que eu deveria confiar no senhor? Por quê? Disse Rodrigo, e pela primeira vez sua voz soou genuinamente humilde. Porque você me ensinou que eu estava errado. E porque se há uma pessoa neste shopping que merece uma oportunidade de crescer,
Essa pessoa é você. Mariana pensou na mãe em casa, nos remédios caros, no pai ainda desempregado. Pensou em Carlos no hospital. Pensou na menina que vendia flores na chuva e no sol. Eu aceito, disse ela, mas com uma condição. Qual? Que o senhor me trate sempre com o mesmo respeito que eu vou tratar o senhor, independente de onde eu vim ou de onde vou chegar. Rodrigo estendeu a mão. Combinado. Quando eles se cumprimentaram, Mariana sentiu que aquele não era apenas um aperto de mão profissional. Era o reconhecimento de que duas pessoas muito diferentes haviam aprendido algo fundamental uma com a outra. E pela primeira vez desde aquela manhã terrível na Avenida Paulista, Rodrigo Santarém sorriu um sorriso verdadeiro. 2 anos depois, o escritório no último andar do Shopping Santarém Center tinha uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Da janela, Mariana podia ver a Avenida Paulista ao longe, o mesmo lugar onde tudo havia começado. Mas agora ela estava do outro lado da cidade, literalmente e figurativamente. Diretora Mariana, os números do trimestre chegaram, disse Júlia, sua assistente, entrando na sala com uma pasta de relatórios. Diretora. Mariana ainda se emocionava ao ouvir esse título. Depois dos 3 meses temporários coordenando o segundo piso, Rodrigo havia ficado tão impressionado com os resultados que a promoveu a gerente-geral. E quando Carlos Mendonça se aposentou precocemente, o médico recomendara menos estresse, ela foi promovida novamente, agora para diretora de operações de toda a rede Santarém. Obrigada, Ju. E como está o pessoal da inauguração de Campinas? Tudo pronto para segunda-feira. O senhor Santarém confirmou presença. Mariana sorriu. Sua relação com Rodrigo havia evoluído de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Ele continuava sendo o patrão exigente e determinado, mas havia aprendido a respeitar as pessoas. E ela havia aprendido que, por trás da arrogância, havia um homem que, no fundo, também era humano. O telefone tocou. Era Dona Conceição. Mari, minha filha, como está aí no trabalho? Tudo bem, mãe? A senhora tomou os remédios? Tomei sim. E seu pai quer falar com você. Oi, filha. A voz de Joaquim soava alegre pelo telefone. Queria te contar que terminei o curso de jardinagem que você me pagou. A prefeitura já me chamou para trabalhar no parque da cidade. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alegria. Com o salário de diretora, havia conseguido não só cuidar da saúde da mãe, mas também investir na educação do pai. Joaquim, aos 54 anos, havia descoberto uma paixão por jardinagem e paisagismo. Que orgulho, pai. Sabia que o senhor conseguiria. É você que é nosso orgulho, minha filha. Quem diria que aquela menina que vendia flores ia virar diretora de shopping? Depois de desligar, Mariana olhou para a foto na sua mesa. Ela, os pais e Dona Vivian, na inauguração do novo apartamento que havia comprado para a família em São Mateus. Não era luxuoso, mas era próprio, seguro e digno. Dona Vivian havia se tornado mais que uma ex-patroa. Era uma amiga, quase uma avó. Com o apoio de Mariana, ela havia expandido a floricultura para 3 lojas na rede Santarém e agora estava se preparando para se aposentar, deixando o negócio para o filho que morava na Europa. Diretora. Júlia apareceu novamente na porta. O senhor Santarém quer falar com a senhora. Mariana desceu para o escritório de Rodrigo no penúltimo andar. O encontrou mexendo em alguns documentos, a expressão séria de sempre. Mariana, senta aí. Preciso conversar com você sobre uma coisa. Ela sentou-se na poltrona de couro em frente à mesa dele, curiosa. Os números de todas as unidades fecharam o ano. Crescimento de 23% em vendas, satisfação do cliente em 94%, 0 processos trabalhistas. Rodrigo a olhou por cima dos óculos. Você transformou essa empresa. Nós transformamos, Rodrigo. Nos últimos meses, eles haviam começado a se tratar pelo primeiro nome quando estavam sozinhos. Foi trabalho de equipe. Foi sua liderança. Ele se levantou e foi até a janela. Sabe, eu estava pensando no que aconteceu há 2 anos, naquela manhã na Paulista. Por que está pensando nisso? Porque hoje cedo eu estava passando lá e vi uma menina vendendo flores. Devia ter uns 16 anos. Estava chovendo, ela estava molhada e claramente precisando vender aquelas flores. Mariana sentiu o coração acelerar. O que você fez? Rodrigo se virou com um sorriso.
Comprei todas as flores que ela tinha. Paguei o dobro do que ela estava pedindo. E sabe o que mais? O quê? Dei meu cartão para ela. Disse que se ela quisesse uma oportunidade de emprego de verdade, era só me procurar. Mariana sentiu uma emoção profunda tomar conta do peito. O homem que 2 anos antes havia a humilhado publicamente, agora estava oferecendo oportunidades para outras meninas na mesma situação. Rodrigo, você me ensinou que todo mundo merece uma chance, Mariana, e que às vezes a pessoa mais improvável pode se tornar a mais valiosa. Ele voltou para a mesa e pegou um envelope. Falando em oportunidades, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Quero expandir a rede para o Nordeste. 5 shopping centers nos próximos 3 anos. Bahia, Pernambuco, Ceará. Ele pausou dramaticamente. Preciso de alguém para comandar toda essa expansão. Alguém em quem eu confio completamente. Mariana arregalou os olhos. Você está falando de vice-presidência da empresa. Escritório próprio, equipe de 50 pessoas. Salário que vai te permitir realizar todos os sonhos que você quiser. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, processando a magnitude daquela oferta. Por que eu? Porque você veio de baixo e sabe o valor de cada oportunidade. Porque você trata todo mundo com respeito, do faxineiro ao cliente mais exigente. E porque... Ele sorriu. Porque você é a única pessoa que eu conheço que conseguiu me fazer mudar de opinião sobre alguma coisa. Mariana se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Em algum lugar daquela imensidão, havia outras meninas vendendo flores, outros pais desempregados, outras famílias lutando para sobreviver. Eu aceito, disse ela, se virando para Rodrigo, mas com uma condição. Qual? Ele riu, lembrando-se da primeira vez que ela havia imposto uma condição. Que em cada shopping que construirmos, reserve um espaço para pequenos empreendedores da região. Pessoas que precisam de uma oportunidade como eu precisei. Rodrigo estendeu a mão. Fechado, vice-presidente. Enquanto se cumprimentavam, Mariana olhou pela janela mais uma vez. Lá longe, na Avenida Paulista, o trânsito continuava intenso. Os semáforos continuavam mudando de cor. E talvez alguma menina estivesse oferecendo flores aos motoristas apressados. Mas agora, pelo menos, ela sabia que algumas dessas meninas teriam uma chance real de mudar de vida. E tudo porque uma vendedora de flores teve coragem de enfrentar um bilionário e provar que dignidade não se compra com dinheiro. 5 anos depois, cerimônia de abertura do Shopping Santarém Fortaleza. O sol do final da tarde banhava a fachada moderna do mais novo shopping da rede Santarém. Uma multidão se aglomerava na entrada principal, aguardando a cerimônia de inauguração. Jornalistas, autoridades locais, empresários e centenas de curiosos enchiam a praça de eventos. No palco montado especialmente para a ocasião, Mariana ajustava o microfone. Aos 30 anos ela havia se tornado uma das executivas mais respeitadas do Brasil. Seu nome aparecia regularmente nas listas de jovens líderes empresariais, e sua história de superação era contada em universidades e seminários pelo país inteiro. Boa tarde, Fortaleza, disse ela, e a multidão respondeu com aplausos calorosos. Hoje não é apenas a inauguração de mais um shopping center. É a realização de um sonho que começou há 5 anos com uma simples ideia, que toda pessoa merece uma oportunidade de crescer. Na primeira fila, Dona Conceição estava em sua cadeira de rodas, agora motorizada e muito mais confortável, ao lado de Joaquim, que usava orgulhoso o uniforme da empresa de paisagismo onde havia se tornado supervisor. Dona Vivian também estava lá, com o cabelo completamente branco, mas os olhos brilhando de orgulho. Este shopping emprega diretamente 200 pessoas, continuou Mariana. Mas o que mais me orgulha é que 40% desses empregos foram destinados a pessoas da própria região que, como eu um dia, só precisavam de uma chance. Rodrigo Santarém, agora com os cabelos completamente grisalhos, mas com uma expressão muito mais suave que anos atrás, assistia do palco lateral. Nos últimos 5 anos, ele havia se tornado um empresário diferente, ainda ambicioso e determinado, mas com uma consciência social que impressionava até os concorrentes. Quero contar para vocês, disse Mariana, a história de uma menina chamada Ana Paula. A câmera focou numa jovem de 19 anos na plateia, que acenou timidamente.
Ana Paula vendia água e amendoim no sinal da BR-116. Há 2 anos, ela se candidatou para uma vaga de atendente na loja de calçados do shopping de Salvador. Hoje, ela é gerente de loja e está cursando administração com uma bolsa de estudos que nossa empresa oferece. Os aplausos foram longos e emocionados. Essa é a filosofia da nova Santarém Holdings. Crescemos quando todos crescem juntos. Mariana fez uma pausa, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Há 7 anos eu era uma menina que vendia flores na Avenida Paulista. Um dia, um homem num carro caro me humilhou publicamente, me disse que eu era uma praga, que não prestava para nada. Um silêncio respeitoso tomou conta da multidão. Aquele homem estava ali. Ela apontou para Rodrigo, que sorriu e acenou. E hoje ele é meu sócio e um dos meus melhores amigos. Porque ambos aprendemos que não importa de onde você vem. Importa aonde você quer chegar e quanta determinação você tem para chegar lá. Os aplausos explodiram. Rodrigo se levantou e foi até o microfone. Pessoal, disse ele com a voz ligeiramente emocionada, eu quero pedir desculpas publicamente a Mariana Santos. 7 anos atrás, eu a tratei de uma forma que me envergonha até hoje. Mas ela me ensinou a lição mais importante da minha vida, que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que você tem, mas pelo que você faz pelos outros. Ele se virou para Mariana. Obrigado por me dar a chance de ser uma pessoa melhor. O abraço entre eles foi registrado por dezenas de câmeras e viralizou nas redes sociais nas horas seguintes. Depois da cerimônia, enquanto a festa de inauguração acontecia nos salões do shopping, Mariana se afastou para um cantinho mais reservado. Pegou o celular e ligou para um número que discava todo dia. Oi, mãe. Mari, minha filha. Estou aqui assistindo você na televisão. Que orgulho. Mãe, a senhora lembra daquele dia que eu cheguei em casa chorando, depois que aquele homem me humilhou? Lembro sim, filha. Você estava destruída. A senhora disse que um dia a gente podia se encontrar de novo, e que quando isso acontecesse, eu estaria diferente. E estava certa, não estava? Mariana sorriu olhando através da janela para a movimentação do shopping que ela havia ajudado a construir. Estava sim, mãe. Muito certa. Obrigado por ter acompanhado esta história até o fim. Se você chegou até aqui, é porque acredita, assim como a Mariana, que todo mundo merece uma segunda chance e que nenhum sonho é pequeno demais para ser realizado. Esta história te emocionou? Então não esquece de curtir este vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas, comentar qual foi a parte que mais te marcou, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história, compartilhar com aquela pessoa que precisa de inspiração hoje. E aí, que história você quer ver no próximo vídeo? Deixa sua sugestão nos comentários.